Eu saúdo os irmãos, bastante gloriosa a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Para mim, irmão, é um motivo de alegria de estar aqui na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Porque a palavra diz que onde Ele está, algo acontece. Glória a Deus. Para mim é uma honra, poucos dias de eu ir embora, né? Para mim, eu estou muito feliz que eu conheci, vou levar saudade deste povo maravilhoso, amém? Amém. Para mim foi mais uma experiência do meu currículo, né? Porque sempre é experiência, né? Então eu vou ler a palavra do Senhor, a igreja pode ficar sentada à mesa, abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, a igreja fica em espírito de oração, amém? 2 Reis 6. Ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Amém? O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passarem por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Amém? Irmão, essa palavra é uma palavra maravilhosa. Esse texto ele fala de uma guerra, né? E quantas vezes nós nos encontramos em guerra, não é verdade? Aqui estava Israel. Então o rei da Síria atacou a Israel. E nós sabemos que aqui vai falar de duas visões. A visão de Eliseu, que era uma visão espiritual, e vai falar da visão natural, da visão humana, diante da situação. Diante da situação eu posso ter duas visões. Se eu ter uma visão humana, uma visão natural, eu vou ficar em pânico. Amém? Eu vou querer agir com as minhas próprias mãos. Porque o cristão, irmãos, tem que ter uma visão espiritual, uma visão de fé, como fez o profeta Eliseu. Quem não já ouviu falar de Eliseu? Um grande profeta que pediu a porção dobrada do Espírito ali quando estava sendo servo de Elias, e pela sua perseverança ele conseguiu essa vitória. Amém? E agora a Bíblia vai relatar os milagres maiores que ele fez. Elias fez milagre, mas a Bíblia relata que Eliseu fez milagres maiores. E o último milagre de Eliseu foi com os ossos dele que curou, alguém que caiu na cova. Então, nesta noite, eu quero falar da visão que nós temos que ter para ter vitória. Porque a visão humana vai te levar ao fracasso. Mas a fé, como já foi falada, como o pastor Fernando, quantas quinta-feira, ele falou aqui da fé vitoriosa, da fé que precisamos ter, para que nós venhamos saltar a muralha, para que nós venhamos cantar do outro lado. Essa fé, eu falo também neste dia, a fé de visão espiritual, a fé vitoriosa, que vai te conduzir à vitória. A guerra estava declarada, só que existia um profeta de Deus, existia um homem a qual
os outros estão até pensando na gente, Ele revela. Porque esse Deus é Deus de poder. Maravilhoso. Porque quando nós adentramos dentro do templo do Senhor, nós temos que estar ligados àquilo a qual Deus está falando para nós neste dia. Ele está falando para você não olhar com olhos carnais, com teus olhos naturais. Tu não vai conseguir nada. Esse tipo de visão vai te levar a fracassar. Mas nesta noite, o Senhor nos desperta, o Senhor nos alerta para que nós venhamos ter uma visão espiritual, para que nós venhamos ter vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui, olha essa situação difícil. Israel e Síria. Mas havia Eliseu, um profeta de Deus, que Deus revelava os segredos do rei da Síria, tudo que ele ia fazer, todas as estratégias do rei da Síria, Deus revelava para Eliseu e Eliseu revelava para o rei de Israel: não passa por aquele lugar. E ele só teve vitória porque ele escutou o que o profeta falou. Amém? Porque Deus revelara. Aqui fala nem uma ou nem duas vezes. E o rei da Síria começou a dizer: será que tem algum traidor? Não, irmãos. Deus cuida de nós. Deus zela por nós. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa. Glória a Deus. Deus envia os teus anjos para guerrear por mim e por você nesta noite. Ele faz, ele canta. Ele fala no Salmo 91, nenhuma praga chegará à tua tenda. E aos teus anjos, ele dá ordem para guardar em todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmão, aqui fala de nós, são por quê? Não temos que andar por vista, mas por fé. Lá em 2 Coríntios 5:7 fala, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver. Temos que andar por fé. O moço de Eliseu estava andando por vista. Se você continuar a ler, você vai ver que ele tentou contra a vida de Eliseu. Ele não conseguiu destruir o povo de Israel. Agora, ele usou outra estratégia. Agora eu vou matar Eliseu. Irmão, o diabo ele vem contra aquele que está pelejando, contra aquele que está de frente, contra aquele que está guerreando pelas tuas causas. Labachuri, Candarábia. Ele não veio contra o rei de Israel, não. Ele veio e foi contra o profeta de Deus. Aquele que está entregando a mensagem para você. Aquele a qual Deus está revelando. Para que Deus venha tirar a vitória. Então, irmão, faz a diferença. Aquele que busca. Fazia a diferença porque Eliseu era um homem que buscava a Deus. Era um homem que fazia milagres. Faz a diferença. Vale a pena buscar o Senhor. E a Bíblia fala que não temos que andar por aquilo que nós vemos. Muitas vezes, o moço de Eliseu, ali quando os exércitos veio para destruir Eliseu, agora imagine, se Deus mostrou os segredos do rei da Síria, não ia mostrar a estratégia de morte? Então Deus, irmãos, Ele cuida de você, Ele zela por você, Ele age por você. Aleluia. Enquanto aqueles exércitos acamparam para destruir, aqui vai falar na sua palavra que era cavalo e carro de fogo, as tropas iam invadir Israel para destruir Eliseu. Mas quando o moço de Eliseu começou a se desesperar, ele disse: maior é o que está conosco do que está com ele. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, maior é o que está conosco
mas maior é o que está com você. Amém. Aleluia. Os inimigos se levantam. Irmão, nós temos um Deus divino. Aqui houve uma intervenção divina. Houve uma intervenção divina, sabe por quê? Porque Eliseu mostrou para aquele moço e disse: abre os olhos para que ele veja. Ele não estava enxergando que havia cavalos e carros espirituais ao redor de Eliseu. E nesta noite, abre teus olhos espirituais para que tu veja que há carros e cavalos de fogo guerreando com você neste lugar. Assim como Eliseu olhou para aquele moço e disse: abre os olhos do moço para que veja. Espírito Santo. E eu peço nesta noite para o Senhor abrir olhos que não estão vendo. Aleluia. Foi necessário alguém interceder. Irmão, maravilhoso é quando nós temos alguém de fé perto de nós. Aquele moço tinha Eliseu, que orou por ele e pediu: abre os olhos dele para que veja. E Deus abriu os olhos do moço. E ele pôde contemplar os carros, os cavalos e as tropas do rei da Síria. Ele pôde ver que maior é o que estava com Eliseu. Existem anjos que guerreiam pela nossa causa. E graças a Deus, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. Que o Senhor possa abrir teus olhos espirituais. Que Deus possa te dar visão espiritual nesta noite. Que Deus possa abrir os teus olhos para que tu possa contemplar que é o carro de fogo neste lugar. Santo Deus, aleluia. Irmão, esse Deus é maravilhoso. Creia no poder de Deus. Quantas vezes Deus intervém a nosso favor? Ele interveio ali no favor também de Ezequias. Ele interveio, ele enviou um anjo. Quando Senaqueribe começou a afrontar o rei Ezequias. Irmão, ai de nós se não fosse a intervenção divina ao nosso favor. E nesta noite apresenta a tua demanda, apresenta a tua causa, apresenta a tua situação, apresenta o teu problema diante do Senhor que Ele está aqui para intervir na tua situação. Aleluia. Reimanto calmo. Glória a Deus. Assim como ele foi com Josafá, ele está aqui, irmão. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque é o Senhor que peleja por mim, é o Senhor que peleja por você. E Ele está aqui nesta noite para pelejar pelas nossas necessidades, porque Ele é o nosso advogado fiel. Ele é aquele que não desampara os seus diante das situações, diante das calamidades dessa vida. Ele está aqui. Deus, irmão, é aquele que nos dá vitória. Às vezes você não tem essa fé para contemplar essa vitória, mas Deus está aqui, aleluia, para mostrar para você que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Creia diante dessa situação. Aquele moço não estava vendo, mas Eliseu orou e ele contemplou, e Deus deu a vitória, porque Deus é um Deus de poder. Aquele moço só tinha visão humana, olhava para o problema,
Mas o Senhor nesta noite está falando que Ele é aquele que repreende, Ele é aquele que nos dá vitória, Ele é que faz que nós possamos crer diante das ameaças. Ele é a nossa defesa. Diante de tudo, irmãos, nós temos que acreditar. Porque o Deus, como sempre eu digo, das impossibilidades, Ele acalma as tempestades. Assim como Ele deu vitória aqui para Eliseu, assim como Ele transformou essa situação, assim como Ele destruiu aqueles exércitos, assim como Ele botou a cegueira naquele povo. E eu quero te dizer nesta noite, que quando colocou a cegueira, que Eliseu orou, ficaram todos cegos, desorientados. Houve uma intervenção maravilhosa de Deus. Eu quero te falar nesta noite, não olhe para a tua situação. Porque Deus, Ele está contemplando, Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua labandarabachéria, lamanto deflare, Ele está vendo a tua aflição, lachuri reza. Deus, irmãos, é aquele que vê e nos dá vitória. E diante dessa situação, Deus é muito lindo, irmãos. Ele interveio e deu vitória. A cegueira. Deus usa a natureza para nos dar vitória. E ali Deus enviou, Ele orou, todos ficaram desorientados e foram para lá em Samaria. E eu quero te dizer, aquele rei, olha como é lindo a atitude de Eliseu. Diante de todos aqueles inimigos, ele preparou um banquete e mandou dar pão e água. Assim que nós devemos tratar os inimigos. Ele não deixou o rei matar nenhum. Essa é a diferença de servir ao Senhor. Muitas vezes nós queremos o quê? Matar o nosso inimigo, não é verdade? Mas Deus, a atitude do verdadeiro cristão, a atitude daquele que quer morar no céu, tem que fazer a diferença, tem que entrar o amor, porque o amor já está derramado no teu coração, como fala em Romanos 5:5. Ali ele exercitou o amor. Uma das maiores qualidades que nós temos que ter na nossa vida. Ele falou assim: olha, não mata nenhum. Eu quero que você prepare um banquete e eu quero que você dê pão e água. O pão da vida, que é Jesus que está aqui, e a água do Espírito, que quer derramar na tua vida, que quer jorrar na tua vida e que quer transformar a tua vida eterna. Está aqui. Jesus é o pão da vida. Dá pão para Ele, pão que alimenta. Aleluia. O mesmo pão que Elias comeu na brasa e bebeu água e subiu aquele monte, que deu força. É esse alimento que está aqui, que te dá força para prosseguir a labandarábia. Essa mesma água que jorra, essa fonte que está aqui para saciar a tua sede. Além de ovasnai, essa é a diferença daquele que serve e não serve. É pelas suas ações, é pelas suas atitudes. Ele poderia destruir tudo, exterminar os seus inimigos, mas ele falou: não, prepara um banquete e deixa eles voltar para o seu lugar. E cessou a guerra entre Israel e Sírios.
Então, irmão, tem que ter uma atitude. Sabe o que Deus está me dando aqui? Tem que ter uma atitude diferente. Se você não descer do teu pedestral, se você não descer do teu orgulho, se você não descer da sua soberba, aí como é que vai fazer? Um tem que descer para que tudo corra bem. Amém? Aleluia, Jesus. Porque se os dois ficarem e um não descer, como é que vai haver a paz? Eliseu desceu e ganhou muitos presentes. Então, irmãos, ele foi contemplado, ele foi recompensado pela sua ação, porque Deus, ele foi humilde, ele tinha qualidade, era um homem espiritual, um homem que não deixou se comprar diante das situações. Então, que nós possamos agir com diferença diante das situações, irmãos. Se não houver uma atitude diferente, ele agiu diferente. A Bíblia, irmão, tudo que é dito aqui é para que nós venhamos como exemplo na nossa vida, para servir para nós como exemplo. E Eliseu, a parte mais bonita é que ele agiu diferente. Ele mostrou o seu amor e mandou todo mundo voltar depois. Então, que nós possamos pedir para o Senhor, diante dessa situação que você está passando, tenha uma visão de fé, a fé vitoriosa, a fé que mesmo aí do teu sofrimento, você vai cantar, você vai orar, você vai dar graça, como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, vai ficar esse espinho aí, porque a minha graça te basta. Muitas vezes oramos para Deus tirar o espinho na carne, mas o Senhor está falando, ele orou várias vezes, e o Senhor, olha, a minha graça te basta. É na fraqueza, irmão, que aperfeiçoa o poder de Deus na nossa vida. É quando nós pensamos que nós estamos bem fraquinhos, que nós estamos fortes. Glória a Deus. Amém? Quando você pensa que não vai mais conseguir, quando você pensa, eu não suporto mais, esse mar está encapelado, eu vou submergir. Você pensa que você está fraquinho, mas é aí que você está forte. Aleluia. Porque Deus te dá força para prosseguir. A Bíblia diz que tiraram força da fraqueza e ganharam as guerras, se esforçaram. É neste momento aí difícil, é nesse momento de tempestade, é nesse momento aí desse vento encapelado aí que está no teu barco açoitando. É neste momento aí que você pensa que vai ser destruído, que Deus te dá vitória. Aleluia. Ele está no teu barco, alabando para te dar vitória, para dizer, não tema, eu sou contigo nessa terra, minha banda. Eu sou contigo, aleluia. Não tenha medo, que você não vai submergir, porque eu estou na prova do teu barco, terra de mistério. Aleluia. Ai de nós, se o Senhor não estiver na proa do nosso barco. Amém? Então Ele está mandando você confiar no Senhor. Descansa, aquietai-vos. Vou estar dizendo, né, irmão? O Senhor diz, aquietai-vos. Descansa. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu amparo. Eu sou o teu socorro bem presente. Eu não vou te desamparar. Eu sou o teu sustento, terra de Menecã. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quantas vezes eu passei e Deus disse, Deus proverá na tua vida. Aleluia, Jesus. Quantas vezes pensei que ia submergir. Quantas vezes na minha vida eu pensei que ia ser destruída. Quantas vezes me encontrei em caminhos que pensei que não ia ter vitória, caminhos sem saída. Mas foi quando Deus disse para mim, eu abrirei essa porta e tu passarás por ela, terra. Aleluia. Chega.
Yeshua, Anai, Fly, que Deus está te vendo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós choramos, Deus também chorou, Jesus chorou. Jesus chorou quando viu a situação de Jerusalém. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Quem somos nós, né? Às vezes não queremos chorar, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Você está chorando sim, mas a alegria, a tua vitória, ela virá no amanhecer. Isso é certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Mas o Senhor está falando para você: não desanimes. Deus. Amém. Não desanimes. Aleluia. Fique firme. Seja constante. Seja abundante. Aleluia. Na obra do Senhor. Há uma recompensa. Irmão, tudo que nós fazemos nessa terra, eu quero te dizer nesta noite que você não faz para o homem, não. Você faz para Deus. E há uma recompensa para você. Porque Deus do céu é aquele que sonda, é aquele que esquadrilha, é aquele que prova, é aquele que vê. E Ele sabe e conhece o teu coração. Ele te conhece. Amém? Então creia que o mesmo Deus que deu vitória a Eliseu, deu vitória a Moisés, deu vitória ao apóstolo Paulo, deu vitória a Ana, deu vitória a Débora, deu vitória a Abigail. Ai, irmão, quantas vitórias Deus deu na Bíblia. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. O que é que Ele tem te prometido? Ele é fiel para cumprir. Porque Ele fala em Jeremias que Ele zela pela sua palavra para ser cumprida na sua vida. Na chega. Então faça a sua parte. Venha buscar o Senhor. Faça a sua parte. A de Deus, com certeza Ele vai fazer. Não se preocupe com o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Mas Ele quer que nós façamos a nossa. O que tu tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Mas o que tu não pode fazer, Ele vai entrar. Ele vai mudar a situação. Ele vai agir e Ele vai bater o martelo a teu favor. Então nesta noite receba e creia em tudo aquilo que o Senhor tem te prometido. Porque Ele é Deus fiel para se fazer cumprir. Amém? Eu deixo essa palavra para a igreja nesta noite. Tenha uma fé vitoriosa, como o pastor Fernando tem ensinado. Amém? Uma fé que salta as muralhas e chega até o final. Amém? Creia tão somente. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, que vive e reina. Agradecendo a todos os irmãos, agradecendo primeiro ao meu Deus, agradecendo ao pastor Fernando, agradecendo a missionária Vanessa, porque se eu estou aqui é uma promessa de Deus na minha vida. Eu quero dizer para os irmãos, então creia, porque quem faz maravilha é o Senhor. Amém? Uma salva de palmas, Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos para vir aqui à frente, que nós vamos orar. Eu, a missionária Marlene, vamos orar pelos irmãos nessa noite. Amém? Você que quer oração, você que não quer ficar sentadinho mesmo na sua cadeira. Amém? Você está abençoado. Amém? Missionária Marlene.